Olá, sejam bem-vindos ao Resenhando Paulos. Um assunto muito importante, que é como ajudar as crianças a lidar com esses sentimentos e com os diversos sentimentos durante de rotina. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é a Mônica Gutmann, que é psicóloga, arteterapeuta e autora, inclusive, de diversos livros da Paulos. Olá, Mônica, como vai? Tudo bom, Roberta? Tudo bem? Mônica, como é que a gente pode ajudar a criança a se adaptar a essa nova rotina? Qual é a comunicação certa que a gente deve ter com a criança nesse momento difícil? Então, eu acho que a criança, independente da idade, a não ser uma criança muito bebezinho, ela capta e ela sabe o que está acontecendo. Mas o que eu percebo que está mais difícil para as crianças é a impossibilidade de sair para o mundo concreto lá fora. Elas têm muita habilidade de lidar com o mundo virtual, até mais até do que os adultos, né? E algumas até estão adorando o fato de ficarem em casa e com mais contato com o mundo virtual. Mas o que eu percebo em várias crianças é o medo, porque elas captam esse medo do ambiente, dos pais, né, do entorno, e isso acaba atrapalhando, né? Então, o que eu sinto assim, quanto mais os pais puderem trazer as possibilidades que esse outro lado traz, que é estarem mais em casa, estarem mais juntos, né? Eu vejo pais se esforçando muito como educadores, né? De estar ajudando as crianças nas tarefas da escola. Eu vejo coisas lindas acontecendo e diferentes, né? Esse empenho dos pais em serem mais educadores, eles não podem delegar mais tanto para a escola, né? Porque agora a escola veio para casa. Vejo as famílias compartilhando mais criativamente momentos, inventando coisas, fazendo coisas juntos. Acabei de receber um vídeo de um primo meu que é cantor e ele juntou a família inteira e estão compondo música juntos, coisas que estão nascendo do fato de que a gente não tem como ir para fora. Então, como a gente não tem como ir para fora, por que não mergulhar aqui dentro da forma mais amorosa, criativa, afetiva, né? Eu vejo muitas famílias conseguindo fazer isso, outras não. Mas eu acho isso uma forma saudável de aproveitar o lado luminoso de tudo que está acontecendo, que não é fácil, né? Não é nada fácil, é um grande desafio. Mas a sua opinião, por exemplo, a situação real, ela tem que ter limite para ser exposta para a criança? Porque a gente vê, a TV passa o tempo todo, na internet está o tempo todo, é número de mortes, é o que está acontecendo, é a situação em si que é massacrante, né? A gente tem que ter limite para passar isso para a criança? Na verdade, assim, explicar o que é o problema, o que é a doença, a importância em lavar a mão, e aí para por aí, as consequências disso a gente tem que ter limite? Olha, eu acho que a gente tem que ter limite para nós adultos, né? Primeiro, eu assisti o noticiário na intensidade, quantidade de notícias, e isso é tóxico e assustador e nocivo para qualquer um. Né? Eu acho que esse limite o adulto tem que ter em relação a si próprio, né? O que ele deixa entrar, o que é saudável entrar. Eu acho que a informação ela é importante, muito importante, mas saber da onde eu vou tirar essa informação e a quantidade de informação, porque a gente já sabe o que está acontecendo. Você não precisa acompanhar todos os noticiários e todas. Então, isso para o adulto, porque se o adulto se intoxica de informações, ele entra no medo. E é isso que ele vai passar para as crianças. Não adianta ele falar não tenha medo se ele está tomado pelo medo. Né? Então, eu acho que tem uma dosagem que é importante, um limite que é importante para o adulto deixar entrar dentro dele e para a criança mais ainda. Eu acho que é importante a criança saber o que está acontecendo, mas numa linguagem que cabe dentro da idade da criança, da capacidade de compreensão daquela criança, e mais do que nunca,
viver o momento presente com todas as coisas lindas que a vida continua trazendo, né? Tem passarinho que pousa na janela, tem borboleta voando, né? Tem o sol que nasce todo dia, tem uma vida acontecendo, que sempre aconteceu, e que a gente pode até contemplar mais, né? Até pelo fato de estar num ritmo mais lento, a gente tem essa possibilidade. E eu acho que as crianças, elas gostam também do silêncio, elas gostam de um ritmo mais tranquilo. Nós adultos acostumamos as crianças a terem um ritmo mais acelerado, né? Colocando tantas atividades na vida da criança que ela não tem tempo nem de perceber o que está acontecendo aqui e agora. Então, eu acho que é importante a criança saber, mas dentro de um limite e sem tantas imagens. Eu acho que imagem de pessoas adoecendo, imagem, eu acho que não é legal, sabe? Eu acho que é importante a criança saber, a partir de uma certa idade, mas a criança, ela se impressiona muito mais com as imagens. E então, eu vejo, por exemplo, sendo compartilhado também livros já infantis que falam mesmo assim, eu acho que tem que ter um critério, sabe? De o que é interessante e saudável e o que não é. E aí, por exemplo, diante de tudo isso, apesar que eu percebo, Mônica, não sei se eu estou errada, né, que a criança ela tem essa, e eu falo isso como mãe, porque eu tenho uma criança, né, de 5 anos em casa, eu percebo que essa adaptação de rotina, né, essa mudança de rotina, eles se adaptam muito melhor que nós adultos, né? Eles se reinventam, o imaginário deles é muito forte, não é isso? A criança é imaginação pura, mas tanto para a luz quanto para a sombra, né? Por isso que ela é um campo fértil para a imaginação. Se você estimula a criança com coisas positivas, valores positivos, uma vida saudável em todos os sentidos, a imaginação da criança ela vai fertilizar em cima disso. Agora, se você traz para o mundo da criança o medo, a ansiedade, a frustração, a indignação, a criança vai imaginar em cima disso, né? Ela é um campo aberto, muito aberto e muito sensível. Agora, a imaginação da criança, ela é tão forte, tão poderosa, que ela traz curas também, né? Eu vejo hoje mesmo uma paciente minha falou que a bênção da vida dela ela está trabalhando em casa, de vez em quando ela vai brincar com a criança de 2 anos, porque isso é uma cura para a alma dela, né? A criança traz isso, né? Ela traz isso. E é uma pena que os adultos contribuam para que ela perca isso, né? Eu acho que os adultos têm muito a ensinar, mas eles têm muito a aprender. Se eles conseguirem receber da criança essa alma iluminada, positiva e criativa que elas têm, uma nutrição de imunidade maior, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer todos os cuidados higiênicos e nutricionais possíveis, mas poder escutar uma criança, estar junto com uma criança, aprender com ela, é maravilhoso para a imunidade do adulto também. Bacana. E nesse momento, Mônica, a rotina é importante? Até a rotina de atividades escolares, ou mesmo de brincadeiras, de televisão, de celular, é importante nesse momento? Olha, a rotina é fundamental, sempre. Eu acho que a rotina, ela organiza emocionalmente as pessoas sempre, né? Você ter... Agora, as crianças mais do que nunca. E esse momento mais do que nunca, né? Porque o nosso organismo, ele funciona de uma maneira equilibrada, né? O nosso coração bate com ritmo. A gente precisa de um ritmo para poder se nutrir em todos os sentidos. Então, se a gente tem uma rotina, a gente primeiro que a gente se sente mais seguro, né? Você se organiza melhor, você não perde as referências e você se aprofunda
nos teus propósitos, né? Porque a rotina te ajuda a se organizar. Agora, é claro, espaços de improvisação, de silêncio, né, que não fazem da rotina, mas que trazem surpresas para o dia a dia, inesperados para o dia a dia, também é importante. Mas eu acho muito importante ter horário, sabe? Horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, para estudar, muito importante. Tá. Tanto para Então, criança quanto para adulto. adulto, né? Principalmente porque tem mães e pais que estão trabalhando dentro de casa, né? Então, com essa tripla função, digamos, trabalhar em casa, né? Com o seu trabalho diário, fora que tem que organizar a casa e tem a criança também. Então, assim, até te peço uma dica, né? Para que esses pais, qual seria o respiro desses pais, né? A leveza desses pais diante de tanto trabalho que hoje essa situação demanda. Olha, a outra coisa que a criança faz naturalmente é o exercício físico, né? Eu acho que, por exemplo, se exercitar fisicamente é importante. Meditar é maravilhoso. Eu acho que a meditação é um espaço fundamental que o adulto, a criança também, tem muita criança que medita hoje para você se olhar para dentro, silenciar a tua mente um pouco, sabe? Entrar em contato com a tua alma, com algo que está sempre aí e sempre esteve aí com você, aonde mora Deus, mora a espiritualidade, mora o amor e não mora o medo, né? Eu acho que na meditação, a força da meditação é que a gente alcança um lugar de muita força espiritual, né? Então isso eu acho que é super importante. Eu acho, por exemplo, aí cada adulto tem a sua forma de descarregar ou de se conectar com lugares internos mais saudáveis. Tem ler ajuda muito, dependendo da literatura. Cozinhar. Cozinhar, né? Eu acho que cozinhar, se você consegue. Olha, tudo que a gente conseguir fazer, ficando bem presente no aqui e agora, ajuda muito. É. Olha, isso não é à toa que todos esses cursos de mindfulness, de meditação, estão tão na moda. Eu acho que a vida, ela acontece aqui agora. A gente não sabe o que vai acontecer depois e nunca soube. É que agora, mais do que nunca, a gente não sabe mesmo. Então, se a gente puder aproveitar o momento presente da melhor forma possível, e tem tanta coisa que a gente pode fazer e experimentar, né? Até você ficar de olhos fechados, sentindo a sua respiração. Como é bom respirar, né? Tem muita coisa. Ô, Mônica, para encerrar, eu queria pedir para você então falar um pouquinho da história do trem e outras histórias, a história que você contou na internet, que foi tão bem recebida por todos, e traz uma mensagem muito especial, né? É. Principalmente porque faz parte do repertório de vida. Então, eu me emociono sempre com essa história. Meu pai contou várias vezes, e sempre que ele contava, parecia que ele estava escutando pela primeira vez, porque eu ficava imaginando que história, né? Como é que uma criança de 8 anos viveu isso? Mas a história se passou durante a Segunda Guerra, né? Durante o Holocausto. Eu sou de família judaica. E a família do meu pai foi levada, meu avô para campo de concentração, meu pai teve que se refugiar, minha avó também. E meu pai tinha um único brinquedo, que era um trem elétrico. E era o único brinquedo que ele tinha. Imagina, para uma criança de 8 anos se separar do único brinquedo. E ele deixou na casa do melhor amigo dele. E eles combinaram que quando acabasse a guerra, ou quando ele voltasse para casa, ele iria buscar o trem elétrico e pediu para o amigo cuidar desse trem. Bom, aí meu pai, ele dizia que ele passou a guerra, passou esse tempo que ele passou fora, não vendo a hora de rever o seu trem, né? Claro, ele sabia, ele sentia tudo que estava acontecendo. Uma criança de 8 anos já sabe, mas a vontade de rever o trem, fora rever, né, os pais, minha avó, meu avô, a vontade de rever o trem para ele era o que segurava e dava força para ele.
E assim foi, né? Quando ele voltou para casa, a primeira coisa que ele foi fazer foi bater na casa do amigo. Aí começa a segunda parte da história, mas eu acho que essa primeira é a mais importante, que é como é importante as crianças se sentirem conectadas com afeto, né? Eu acho que como é importante as crianças terem pessoas que elas amam e colocarem o seu amor, né, nas coisas que elas acreditam, né? Então, o trem era muito mais do que o trem. Claro que ele adorava aquele brinquedo, mas o trem, para o meu pai, significou a esperança de voltar, a confiança de que um dia ele estaria de volta, a Rever, vontade de. Oi? de rever um amigo, né? De rever um amigo, ele deixou para o melhor amigo dele e confiou para o melhor amigo. Então é um trem que era muito mais do que um trem. Por isso que eu acabei até escrevendo sobre essa história, e é uma história que está sempre em mim e me ajuda muito na minha vida. E aí eu resolvi compartilhar por isso. Eu te agradeço por ter compartilhado. Obrigada a você. E te agradeço também por ter participado do Resenhando. Muito obrigada mais uma vez, Mônica. Essa história que a Mônica contou faz parte do livro O Trem e Outras Histórias, da Paulus Editora. Obrigada, Mônica. Obrigada, Roberta. E tudo de bom, e que a gente possa se cuidar bastante e cuidar muito uns dos outros também.